Um verdadeiro tsunami vem aí e cobrirá a todos. A onda globalista que se levanta, na verdade, já estava prevista. Os eventos e agendas da nova ordem mundial estão sendo inseridos de maneira irreversível, apesar das críticas e insatisfação dos mais conservadores. Aborto, ideologia de gênero, dissolução da família, queda da soberania das nações, imposição político-religiosa, domínio, proibições e principalmente perseguição a cristãos. Para os mais atentos, a Bíblia se cumprindo e o início do fim das coisas como as conhecemos. Está chegando o governo do Anticristo. Ele brevemente será apresentado ao mundo como o novo líder das nações. A humanidade está sendo preparada para isso, e o domínio do maior ditador da Terra, segundo a eficácia de Satanás, vai sendo preparado. Neste novo estado de coisas, os cristãos serão massacrados. Primeiro no campo das ideias, valores e convicções. Já estamos nesse estágio. Depois virá a imposição do chamado novo sistema, com a perda total de direitos e liberdade. Controle de cada passo dos habitantes da Terra, até que, por fim, o preço seja a vida dos que não se sujeitarem a negar sua fé. O regime comunista, ditatorial, totalitário está chegando com toda a força, de fato como um tsunami. Tudo o que muito nos incomoda hoje, cerceamento de liberdades, inversão de valores, injustiça, difusão da imoralidade e o desrespeito à fé cristã, irá inundar o mundo inteiro. O trono de Satanás se estabelecerá e os juízos de Deus chegarão juntos, na mesma proporção e intensidade. O que precisamos é estar preparados para isso. E será que estamos? Posso garantir que ainda não. Muitos cristãos do nosso tempo não têm estrutura espiritual para suportar uma perseguição deste nível. Esta é uma geração de gente fraca e rasa em suas convicções, enfim, despreparada. A igreja foi instruída e induzida a crer numa mensagem que aliviasse as tensões acerca desse assunto. Fomos ensinados que não passaríamos por essas coisas, contando com o arrebatamento secreto da igreja, antes que tudo isso se cumprisse. Crer assim é de fato mais cômodo e confortante. Romper com esta ideia é no mínimo traumático. Se Jesus voltar antes da grande tribulação e retirar da terra a sua igreja, seremos privilegiados, não somente pelo fato de sermos participantes de um momento tão glorioso, sem precedentes, mas também e principalmente por termos um trato diferenciado da realidade dos cristãos de outras eras. Cristãos que foram perseguidos e mortos, com um requinte de crueldade. Não há problemas em crer no arrebatamento secreto antes da grande tribulação. O problema está em não admitir a possibilidade bem provável de sermos provados quanto à fé que professamos. Passar por sofrimento e angústia fere frontalmente a crença dos rasos cristãos do nosso tempo, que associam a ideia de ser abençoado com a ausência de sofrimento e principalmente com a fartura de bens materiais e conforto. Tente demovê-los dessa ideia e você verá como o evangelho está sendo distorcido, enchendo igrejas com gente vazia. Crer que a igreja da última hora continuará dormindo em berço esplêndido é uma afronta à memória dos nossos irmãos do passado que foram crucificados de cabeça para baixo, apedrejados, cerrados ao meio e comidos por feras. A verdade e os fatos não podem ser manipulados pelo meu desejo de não sofrer. Gostaria de não ter que escolher entre a fé que professo e minha própria vida, ou a vida de pessoas que amo, mas se tiver que ser assim, o fim chegou. E a única certeza que temos é que aquele que permanecer até o fim será salvo. E que Deus é fiel em todas as suas promessas e justo em seus caminhos. João disse: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz:
Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Estes que completaram o número dos mártires pode ser uma referência aos cristãos desse tempo, do tempo do fim. E João continua: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Percebam que no texto os que estavam vestidos de branco vieram da grande tribulação. Será mesmo que seremos poupados? Será que somos melhores do que a igreja do primeiro século? Será que merecemos isto? Será que teremos forças para resistir? O que você acha? Estamos preparados? Está escrito: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Que Deus nos dê forças para suportar o que está por vir, e que venha sobre nós o Espírito Santo.